Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Hoje vamos falar sobre um tema que une ciência, solidariedade e esperança. O poder do sangue, da doação, a cura do câncer. Você vai entender como um simples gesto de doar sangue pode salvar vidas, apoiar o tratamento de pacientes com câncer e outras doenças hematológicas, além de conhecer os avanços da medicina que têm transformado o cuidado e aumentado as chances de cura. Para essa conversa, recebemos um médico hematologista que vai esclarecer dúvidas e mostrar por que doar sangue é um dos maiores atos de amor ao próximo. O programa Café com Leite está apenas começando. Aqui, pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri e também com as nossas plataformas digitais no YouTube e no Facebook. Dr. Ricardo Vieira é o convidado de hoje. Doutor Ricardo, doutor, que alegria, rapaz, lhe receber mais uma vez aqui no Café com Leite, para a gente conversar um pouco. Prazer é meu, Leite. Sempre uma alegria estar aí para a gente poder conversar um pouquinho, tomar um café. Um cafezinho, uma boa companhia, uma boa conversa, acompanhado de um cafezinho, né? Sem dúvida. Nada melhor. Doutor, e esse tema é um tema muito em voga, né? Que é o poder do sangue, da doação à cura do câncer. E isso me chamou muita atenção, considerando que... o senhor acha, primeiramente, que está havendo uma conscientização das pessoas, por exemplo, no processo de doação de sangue? Vem crescendo isso? Eu acho que sim, né? O Hemócio, ele se faz um esforço aí importante para tentar manter sempre essa pauta aí em voga, né? Porque tem uma certa sazonalidade, então tem períodos do ano em que as doações são mais fortes, o pessoal está mais engajado com a causa, e tem épocas que cai um pouco, né? Que o pessoal dá uma esquecidinha, então faz parte ali das estratégias dos hemocentros, né? Estimularem, estarem sempre fazendo campanhas, mostrando a importância, né? Porque a necessidade, o paciente não para. Então, tanto faz ser janeiro, fevereiro, março, dias feriado ou dia de semana, vai ter gente precisando, né? Nos hospitais e nos demais, enfim, nos estabelecimentos de saúde. E eu tenho dito assim, quer saber até que ponto, quão é importante uma doação de sangue, precisa dele, né? Com certeza. E é um bem que não tem como você comprar, né? Então, se faltou um antibiótico no hospital, acaba vai ali, compra liga para o fornecedor e compra. Dá certo. Agora, sangue, como é que você compra, né? É um bem que você não tem como comprar. Não tem preço. No Brasil tem uma legislação que a doação ela tem que ser uma doação altruísta, né? Você não pode pagar para uma pessoa doar, você não pode ter nenhum benefício financeiro. Então, tem que depender do coração das pessoas mesmo de quererem ir lá fazer a doação, né? As pessoas que estão ali saudáveis e que podem estar ajudando aí o próximo, né? Porque a gente sabe que a gente está saudável hoje, mas ninguém sabe amanhã. Amanhã pode ser hoje a gente está doando, daqui a uns anos pode ser a gente que está precisando usar, né? Isso é o que chama sempre a atenção, né? Amanhã eu posso precisar. Eu quero nunca precisar. Exatamente. É igual um seguro, né? Eu quero pagar um seguro para nunca precisar. Mas de não repente, tem garantia, né? Sua família, né? De repente a nossa família, alguém do coração e tal. Então veja o quanto isso é importante. Doutor, sua especialidade é hematologista. Sim. Hematologista. O cardiologista eu vou para o coração, neurologista ali eu presumo que eu vou só para a cabeça e talvez para a coluna ali. O ortopedista eu vou para a ossada. O hematologista eu vou para onde? Então, a gente trata de um órgão que é líquido, né? É o sangue. Então um pouco diferente das outras áreas que você tem digamos, um órgão mais visível, mais palpável, mais identificável, como você estava dizendo aí, cardiologista tem um coração, um fígado, tem um hepatologista, né, e tal. Então, o que a gente lida na hematologia são as doenças que têm reflexo no sangue, né? Então, existe uma fábrica de sangue no nosso corpo, que é a medula óssea, que é a produtora majoritária do nosso sangue, né? Às vezes as pessoas nem sabem disso, né? Que o sangue que circula nas veias da gente é produzido dentro do osso, ali no tutano do osso, né? Aquele tutanozinho. Eu não sabia, não. Pois é. Então,
a gente tem ali naqueles ossos mais chatos do corpo, né? Principalmente vértebras, os ossos da bacia, costelas, ossos do crânio. A gente tem aquele tutano, aquele mesmo tutano que a gente vê quando a gente vai comer uma carne de boi, que tem aquele osso, que tem aquele molinho no meio. Aquele molinho ali do meio é que é a fonte de produção de sangue. A fábrica é ali. A fábrica é ali. Então, a gente estuda doenças que nascem ali naquela fábrica ali dentro, ali, né? Que aquele miolinho ali pode adoecer e causar problema de sangue. E a gente estuda outras doenças também que não nascem ali dentro da fábrica, mas que acabam repercutindo na produção do sangue. Então, um outro órgão que é bastante envolvido também na nossa área é o baço, né? Que também é um órgão também envolvido com os mecanismos de produção de sangue. Então, se a gente tivesse que escolher assim, alguns órgãos que são mais envolvidos na nossa área, seria a medula óssea, né? Que é essa parte do tutano ali do osso, o baço e o sistema linfático, que é justamente aquelas que o pessoal chama de íngua, né? Sim. Então, aquelas estruturas que a gente tem, que a gente palpa, às vezes, umas bolinhas embaixo da pele ali, né? Que pescoço, axila, região da virilha, que são estruturas muito relacionadas ao nosso sistema de imunidade. São estruturas que estão ali para defender a gente contra as coisas que querem nos atacar. Vírus, bactéria, fungo, agentes infecciosos que estão querendo ali uma brechinha para poder se aproveitar e causar doença, né? Então, essa tradicional íngua é um instrumento de defesa? É um instrumento de defesa. É tanto que, se você, por exemplo, perceber, quando a gente tem uma crise de garganta, né? Às vezes, por exemplo, só para citar um exemplo, você está com uma crise de garganta, uma bactéria se alojou lá na sua garganta, está causando lá um processo de inflamação ali na garganta, né? O que é que a gente percebe muitas vezes? A gente percebe um aumento dessas ínguas do pescoço e ficam meio dolorosas e inchadas as ínguas. Por que isso acontece? Porque como se elas acordaram ali para combater aquela bactéria que está lá na garganta, para não deixar ela causar muito estrago, entendeu? Eliminar ela por ali. Então, é como se fossem barreiras de defesa, né? Para que aqueles bichos que estão fora querendo nos atacar não entrem. Né? Olha aí, e de repente as pessoas reclamam da íngua, né? Eu, quando criança, eu reclamava demais dessa bendita íngua, né? Pois é. Ô, doutor, mas você falou assim, o sangue... Nós temos doenças no sangue ou o sangue provoca doenças? Então, o sangue pode sofrer com doenças que estão em outros órgãos, isso acontece também, né? Só para citar um exemplo, por exemplo, a pessoa que tem uma cirrose, né? Uma cirrose hepática, né? Uma doença de fígado. A cirrose pode gerar consequências no sangue. Então, a doença não está no sangue, mas gerou consequências porque o fígado está atacado, no caso da cirrose, e como consequência altera algumas... Quando você faz um hemograma, vem lá algumas taxas alteradas como uma consequência da doença de fígado, né? Certo. Mas existem doenças que já nascem ali no sangue em si, né? Na fábrica do sangue, como as leucemias, por exemplo, são doenças que nascem na fábrica do sangue, então já são doenças primariamente do sangue. Elas não estão sendo afetadas por outra coisa de fora, já nasceram ali, né? Então, as duas coisas acontecem, tanto a doença já ser do sangue mesmo em si, ou a doença ser apenas uma alteração do sangue vinda de outro órgão de fora, como esse exemplo que a gente citou da cirrose. E essas classificações, doutor, vamos ter um sangue tipo A, tipo B, tipo O, né? Sim. São esses três, tem outro, né? Para mim tem o positivo, aí tem o negativo, né? Os que a gente... Esses grupos sanguíneos que a gente chama, né? Os que a gente mais conhece são dois sistemas, né? Que são o sistema que a gente chama ABO, que aí vem A, o B e o O, né? E o sistema que a gente chama RH, que é justamente aquele que vem positivo ou negativo. Então, quando as pessoas... qual é o seu tipo sanguíneo? É A negativo, é O positivo, né? A gente coloca o grupo ABO e o grupo RH, que são os dois grupos principais. Mas, na verdade, existem dezenas, na verdade, até centenas de outros grupos menores, que às vezes que não são tão importantes como esses dois primeiros, né? E por isso as pessoas não falam tanto. Mas esses dois, né, são fundamentais, né? O ABO e o RH, inclusive para a prática de transfusões, né? Então, é impossível, por exemplo, você transfundir uma pessoa sem saber isso aí, porque senão você incorre risco, inclusive, de causar morte, né? No passado, antes do conhecimento esse conhecimento veio ali por volta da década de 40. Então, antes disso, né, já tinham sido feitas transfusões e algumas davam certo, outras não. Outras a pessoa acabava passando mal e morrendo. E aí, depois que se descobriu
que você tem que fazer uma transfusão com esses grupos compatíveis, a partir da década de 40 por ali, é que começou realmente a coisa a ficar mais evoluída. Então porque há uma incompatibilidade do A com o B, por exemplo, é Exatamente. Isso? É como se a pessoa que tem, por exemplo, eu, falando meu exemplo, minha tipagem é A. Então, se eu sou A, eu já tenho um anticorpo que é contra o B. Né? Então, se eu receber alguma coisa de sangue B, tem uma reação imediata. Então, essa reação, às vezes, até é muito grave e pode provocar consequências sérias, inclusive até morte. Né? Hoje em dia é raro isso acontecer, é bastante raro. Quando é que poderia acontecer? Um equívoco. Né? Então, por exemplo, é raro acontecer, graças a Deus é raríssimo, mas ser humano é ser humano, está sujeito ao erro. Então, por exemplo, você tem lá num hospital, estão acontecendo, às vezes, todos os dias, transfusões, dezenas de transfusões. Vai que um dia uma pessoa lá foi instalar o sangue num paciente e trocou, entendeu? O sangue que era para seu João foi colocado em seu José e, na verdade, e foi de um tipo diferente. Né? Isso aí pode acontecer por um equívoco mesmo das pessoas que estão fazendo a transfusão e isso causar reações muito graves. Graças a Deus é bastante raro acontecer, porque existe um protocolo, né? Sempre que vai se instalar um sangue, se confirma a identidade, pega a identidade de quem está recebendo, bate com a etiqueta da bolsa, vê se realmente para aquela pessoa, bate a tipagem sanguínea certinho para ver se... Então, existe todo um protocolo a ser seguido, mas no caso de um equívoco, enfim, o humano está sujeito a erro. E né? outra coisa, eu pego a ficha e quem elaborou a ficha, quem fez a anamnese lá atrás, tem uma série de... uma sequência, né? Isso. A gente... Sempre que existem os hospitais, eles colocam protocolos para transfusão, que aí eles já estabelecem um passo a passo de identificação para que isso não aconteça. Tipo, tem que, antes de instalar qualquer sangue em qualquer pessoa, você tem que perguntar à pessoa como é que você se chama, fulano tal dos Anzóis, qual é a data do nascimento, tal, a identificação todinha, qual é o nome de sua mãe. Aí vai lá na bolsa de sangue, deixa eu ver aqui se é desse cara mesmo. Porque às vezes existem os homônimos, sim, né? Sim. Aqui no Juazeiro, por exemplo, tem um bocado de Cício, né? Por causa do padre Cício. Então, às vezes está lá no mesmo hospital, no mesmo andar, às vezes tem 2 Cício Pereira da Silva, entendeu? Sim. Então, você não pode, por exemplo, identificar só pelo nome, você tem que ter mais de um identificador, uma data de nascimento, o nome da mãe, né? Então, você tem que ter um cuidado com isso aí para não acontecer esse tipo de situação. Os profissionais que entram na área de saúde já estudam para isso, né? Já tem meio que protocolos para... É raro isso acontecer, mas a gente não pode dizer que a chance é zero, porque humano é humano, está sujeito a errar, né? Sem dúvida. Doutor, eu escuto muito falar a transfusão de sangue. A transfusão de sangue, geralmente, quando eu sou alheio à saúde, eu lhe pergunto. Eu escuto geralmente que é quando tem problemas de rins. E o rim não está funcionando e tem que fazer essa transfusão. Ou seja, olha aí, o tipo A tem que ser para o tipo A, né? Na verdade, essa questão de rins é um pouquinho diferente, né? Quando os rins não estão funcionando, na verdade, o procedimento que se faz é a hemodiálise, né? Sim. Que é aquela máquina que vai lá fazer a função do rim, a filtração. Então ele faz é o mesmo sangue? Não precisa de sangue, não? Não precisa de sangue, não. Não precisa de sangue. Para hemodiálise não precisa de sangue. Precisasse. Não. A hemodiálise, o sangue do paciente sai, entra por uma máquina e essa máquina dentro dela, ela faz o trabalho do rim. É o rim externo. É um rim externo. Né? É uma imitação do rim, digamos assim, né? Então ela vai tirar aquele que está sobrando no sangue e vai botar o que está faltando, vai fazer esse equilíbrio que o nosso rim faz. Sim. Então o nosso rim está todo tempo buscando esse equilíbrio, né? Se tem ácido demais, ele elimina o excesso de ácido, se tem de menos, ele retém, se tem potássio demais, ele elimina o potássio que está... Então, o rim nosso faz esse equilíbrio. Se eu perco a função dos rins, né, que é o que acontece no paciente que tem uma insuficiência renal e o rim pifa, como diz, né, para de funcionar os dois, porque tem que ser os dois, né, já que a gente tem 2 rins, se eu parar de funcionar um, eu continuo bem. Um rim dá conta do recado. Ele só acontece o problema da pessoa ir para a hemodiálise quando pifa os 2. Aí se pifar já está difícil, né? Aí tem que ir para a máquina fazer esse trabalho, né? Mas aí não Graças necessariamente... Graças a Deus ainda tem essa máquina. Ainda tem essa máquina. Porque antes de existir a máquina era morte mesmo. Você não tem como viver sem a função dos rins. Se o rim não está fazendo, alguma máquina tem que fazer, que no caso é a máquina
de hemodiálise hoje, né? Tá certo. Doutor, hoje, o corpo humano, nós temos quantos litros de sangue? A volemia da gente, ela é baseada no peso, né? Então, ela vai oscilar um pouco ali de acordo com o peso de cada pessoa, sim, né? Então, uma pessoa, por exemplo, de 100 quilos não tem a mesma de uma pessoa de 50 quilos. De 50 quilos, né? Isso tem essa variabilidade aí, tá? E lá na fábricazinha, na medula, reconhece isso para produzir suficiente para aquela pessoa mais pesada, digamos assim? Exato. Então, existe mecanismo de regulação, né? O corpo da gente entende quando a gente está precisando produzir mais ou menos. Então, ele está fazendo dia a dia esse trabalho de regulação. Então, por exemplo, se ele percebe que está faltando, por exemplo, glóbulos vermelhos, vamos dar o exemplo aqui dos glóbulos vermelhos do sangue, né? Que a gente chama de hemácias, né? Se ele percebe que por alguma razão aquelas hemácias da gente tão escassas, digamos assim, a medula óssea, que é a fábrica, ela, espera aí que eu tenho que produzir mais porque não está dando conta. Então ela começa a trabalhar, dobrar um turno a mais para poder dar conta do que está faltando, né? E nem ganha hora extra. Exatamente. Então, a gente tem no corpo esses mecanismos regulatórios que fazem com que a gente consiga equilibrar. O corpo humano é perfeito, né? Então, vamos beber água, São Geraldo? Bora, por favor. Um cafezinho, doutor? Por favor. Cafezinho. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, o poder do sangue? Fique ligado, o doutor Ricardo vai continuar com a gente e tem mais informações para você no próximo bloco. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Queria lhe lembrar que nós já ultrapassamos a edição número 1870 do Café com Leite. Olha só, quase 2.000. Estamos caminhando aí para 2.000 edições do programa Café com Leite, 14 anos no ar. E fomos assistidos em 184 países. Olha só, graças a você, razão da sua companhia diariamente, é que faz com que nós possamos chegar tão longe, levando informações aqui do Cariri, com as pérolas que nós temos aqui, as personalidades que nós temos aqui na nossa região, como hoje estamos conversando aqui com o médico hematologista, Dr. Ricardo Vieira, no programa Café com Leite, falando sobre o poder do sangue, da doação à cura do câncer. Bom, já que o nosso tema é o poder do sangue, eu vou pedir a você para pegar aí papel e caneta. Pega rapidinho, vai. Isso, anote aí. Dia 22 de agosto, das 7 às 14 horas. 22 de agosto, sábado, das 7 às 14 horas. Você tem um compromisso comigo. Comigo não. Com a vontade de ajudar as pessoas. Não é nem comigo. Eu não quero seu sangue. É a 11ª campanha de doação de sangue de Leite Contabilidade, na parceria com a Fundação 15 de Agosto, a TV Verde Vale, com a Farmácia Gentil e aqueles parceiros que contribuem para que nós possamos realizar esse evento de tamanha valia, que é a 11ª campanha de doação de sangue. A equipe do Hemoce chega cedo, às 7 horas eles já estão aqui prontos para te receber. Então, não vem com essa ideia de que eu não posso doar, que eu tenho alguma coisa. Não beba na sexta-feira, viu? Pelo amor de Deus. Venha no sábado, cedinho, você fica com a gente aqui. Aí a equipe, os profissionais da Hemoce é que vão dizer se você está apto ou não a fazer a sua doação. Tá? Vem para cá, é uma festa maravilhosa. Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte. Eu conto com o seu apoio, eu conto com a sua participação. Doar sangue faz bem, nos ajuda a salvar vidas. Nós esperamos por você na Rua Delmiro Gouveia, 163, agência, dia 22 de agosto, sábado, das 7 às 14 horas. Pode trabalhar até meio-dia, a gente espera você, não tem problema. Tem um lanchezinho depois, aí você vem com fome, faz a doação, lancha e vai, tá bom? Doutor, é um ato extremamente relevante e o nosso tema aqui tem tudo a ver, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse tipo de iniciativa é importantíssimo, né? Como a gente estava falando,
toda hora tem gente aí nos hospitais precisando. Então, é muito importante, embora o Hemose, né, tenha lá a sua reserva, né, o seu banco de sangue, mas isso é uma coisa muito dinâmica. Tem períodos que tem fartura, tem períodos que tem escassez. Sempre então, está precisando. Sempre, né? quanto mais sangue é o tipo da coisa que quanto mais doação, melhor. Não tem assim, não, já tem demais, não precisa. Não, sempre quanto mais, melhor. Eu acho que quem mais deveria doar sangue era quem anda de moto, doutor. Quem corre mais risco, eu analiso, eu não sei, doutor. O senhor pode me corrigir. Eu não aceito que o motoqueiro venha me corrigir, mas o senhor pode. É assim, o motoqueiro tem mais risco de necessitar de sangue, não é? Porque é mais comum o acidente de trânsito com o motoqueiro. Então ele deveria doar sangue e pedir para nunca se servir desse sangue, né? Ou seja, não precisar. Eu acho que, assim, claro, tem populações que têm mais risco, né, devido à questão do trânsito e tal, mas é como a gente estava comentando agora há pouco, né? Nossa saúde é uma coisa muito transitória. A gente está muito bem hoje, não sabe se amanhã, daqui a uma semana, 2, 3, um mês, vai estar. Então, não só de acidente, mas às vezes de outras doenças que precisam de sangue também, porque às vezes não é só acidente que vai levar a pessoa a precisar de sangue. Tem doenças também que fazem com que o seu sangue fique pouco e você precisa tomar, né? Então, de você como alguém da sua família. Então, as pessoas que estão no momento saudáveis precisam pensar em quem naquele momento está doente, porque daqui a um tempo pode ser você ou alguém da sua família que está precisando. Então, o Hemose, ele precisa dessas pessoas que estão saudáveis e que pensem no próximo, né? Que diga, não, bom, como eu estou bem, estou com minha saúde legal, né? A hora é essa. Tô querendo ajudar as pessoas, então vou lá. Eu sei que todo mundo tem seu corre-corre, todo mundo tem seu trabalho. Às vezes é difícil você no dia a dia arrumar uma brechinha para ir lá, para poder, né, fazer esse ato, mas com um pouquinho de esforço e boa vontade, todo mundo arruma uma brechinha lá, né? Doutor, essa é a nossa 11ª edição, sabe? Eu acho que nós não realizamos apenas ali na pandemia, 1, 2 anos, talvez 3 anos, me parece, não me recordo bem. Mas, assim, e nós não... Eu pedi ao pessoal aqui, tão legal, acho que o ano passado, no ano anterior, não sei, eu cheguei, ia começar às 8 da manhã, e eu cheguei aqui, era 7 horas da manhã, tinha 8 pessoas sentadas na calçada. Eu digo, e que festa é essa aqui, pessoal? Não, nós viemos doar sangue, o senhor não disse que era para vir? Disse, muito obrigado, muito obrigado. Agora o Hemose só chega às 8 horas, mas nós vamos trabalhar. Aí perdi 8 bolsas, né? Talvez. Perdemos assim, no sentido, mas a boa vontade das pessoas chegarem cedo. Nós chegamos 6 horas. Legal, né? Muita gente. Tá cedo só para ir fazer. Como você falou, tem as limitações dos compromissos que a pessoa tem no dia a dia, todo mundo tem que trabalhar, pagar suas contas e tudo. Mas com um pouquinho de boa vontade, a gente consegue arrumar uma brechinha ali, né? Arranja para tudo, né? Arranja para tudo, arruma para isso também, né? Com certeza. E o Hemose, ele funciona em horário comercial, né? Tanto no Juazeiro como no Crato. Sim. Então, essas campanhas extras que acontecem como a sua que você está fazendo aqui são espetaculares, mas se for fora de período de alguma campanha, o Hemose está lá sempre. Então, a horinha, a brechinha que a pessoa arrumar lá na semana... E aqui a gente faz o seguinte, quando a pessoa não pode doar porque tem um período lá de doação e tudo, digo, não tem problema, vamos agendar aqui, eu já agendo e as meninas já ligam, olha, tal dia você vai fazer a doação. Certo, tal dia, pronto. Aí a pessoa vai, pronto, né? Sem dúvida. Então, um detalhe importante também, doutor, que eu fazia, quando eu digo eu me reporto à lei de contabilidade da empresa, toda a equipe, porque não sou eu, doutor, eu só faço desse tantinho, sabe? A turma é que faz, a equipe é que trabalha muito para realizar. E eu não divulgava isso, exceto convidar o pessoal aqui. Daí eu recebi umas orientações, inclusive da gestão do Hemose, que eu divulgasse mais, sabe? Porque as pessoas poderiam copiar. E com isso nós temos 3 empresas que já nos copiaram, que estão fazendo. Olha aí, né? É demais. Porque aí cada um vai dar sua parcela de contribuição, né? E quanto mais a gente expande isso aí, melhor, né? Pois é. E nós fazíamos, mas não tinha um objetivo de publicidade disso aí. Era com o objetivo de ajudar só, mesmo, né? Com certeza. E, de repente, eu comecei a divulgar. Então, tem esse viés aí. Então começamos a fazer um trabalho mais
mais expansiva e 3 empresas nos copiaram. Rapaz, isso me deixou super feliz, né? E eu quero mais, eu quero que alguém copie mais. E Sem dúvida. atos dessa natureza, né? Existe um setor lá do EMOS que eles trabalham muito com isso, né? Dessa parte de divulgação. Sim, sim, estão tem. muito todo tempo ligados nessa parte aí de divulgar. São captadores, digamos Exato, assim, né? de como aumentar a captação, como fazer mais pessoas enxergarem lá essa questão da doação, né? Porque o EMOS ele já tem alguns doadores que são fidelizados, Sim. aquelas pessoas que ele já sabe que são doadores recorrentes, né? Então, a pessoa vai lá, sempre está indo lá fazer suas doações periodicamente. Mas não basta essas pessoas, o EMOS quer conquistar novas, né? Então, ela tem que ter estratégias para trazer mais gente que nunca doou, né? Olha, o ano passado, eu não me recordo quantas bolsas aqui, eu vou pedir a produção aqui já. Mas o ano passado, 70% dos nossos doadores eram doadores de primeira viagem, digamos assim. Era a primeira vez. Que legal, né? Legal demais. E muitos jovens, viu? Muitos jovens mesmo. E desses 70% aí que você falou, alguns deles você já consegue fidelizar. Então o cara vê a importância de tudo. Peraí, de vez em quando eu vou ficar vindo fazer minha doação. Então ele já se torna um doador fidelizado ali, recorrente, né? Que é o mais interessante ainda para o EMOS, né? Que o cara não vá só uma vez. Não vá só uma vez. Ele seja sensibilizado e se torne um doador recorrente. Né? Doutor, agora eu lhe pergunto. Nós falamos lá na questão dos acidentes, que são as pessoas. Eu imaginava que os acidentados eram os mais necessitados. Sim. Entretanto, o senhor muito bem falou que, independente de acidente, quantas pessoas necessitam. Eu lhe pergunto, o sangue, no seu contexto, cura doenças? Então, a transfusão de sangue ela é um aliado importante em algumas situações, né? Então, existem várias situações onde uma pessoa pode precisar de sangue. Uma que você falou mesmo, acidentes, porque às vezes no acidente a pessoa perde ali um volume grande de sangue, né? Num acidente. Mas não só acidente, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa tem alguma doença, vai fazer, por exemplo, uma cirurgia de grande porte, e aí durante a cirurgia lá o médico está operando e houve uma perda de sangue significativa ali durante o ato operatório. Ele precisa, durante a própria cirurgia, estar repondo sangue ali para repor aquele que está sendo perdido no ato cirúrgico, né? Esse é um outro exemplo. Existem situações onde a pessoa tem uma doença do próprio sangue que gera uma anemia forte, por exemplo, e que a gente não está conseguindo controlar com medicamento. Aí o sangue entra nessa situação. Então, eu não diria que assim, o sangue ele vai ser muitas vezes uma situação que vai ser a cura de um problema, mas ele vai ser um aliado importante. Tá entendendo? Então eu fiz uma cirurgia do coração, então eu recebi sangue, não foi? Eu devo ter recebido, eu não perguntei. Nem sempre, porque depende da perda. Às vezes o cirurgião consegue fazer a cirurgia com uma perda mínima e que ele consiga não lhe transfundir, né? Hoje existem equipamentos também de recuperação intraoperatória do sangue. Então, o sangue que você está sendo perdido, uma maquinazinha vai lá, suga aquele sangue e já devolve para você de novo. Então, evita você tomar sangue de outra pessoa, né? Mas dependendo da cirurgia, do porte da cirurgia, se for uma cirurgia com perda sanguínea grande, às vezes o cirurgião, o anestesista, a equipe, né, precisa dispor de sangue, de transfusão de sangue durante o ato cirúrgico, né? Doutor Ricardo, o senhor citou coisas aí que me chamam muita atenção, que eu acho, assim, de tamanha relevância. Porque aqui eu queria também aproveitar, provocar as pessoas para o processo de doação. E assim, quando nós temos um ente familiar que vai passar por um procedimento cirúrgico, eu só imagino que eu quero que ele fique bem, que o doutor tenha a maior atenção possível, que não é só o cirurgião, é uma equipe enorme por trás dos bastidores, né? Sim. E eu só quero que meu ente saia de lá rápido e seguro e sadio e vivo. Exatamente. É o que nós ficamos do lado de cá rezando, né? Mas olha aí o quão importante é a participação de toda a família para um processo de doação, independente de ser seu familiar que está lá na mesa operatória, né? Sem dúvida. É comum as pessoas lembrarem mais quando tem uma pessoa precisando na família, né? Exatamente. Aí tem uma fulana que está precisando. Não, eu acho que nem lembra, doutor, que vai precisar de sangue. Tá entendendo? Eu acho que a família está ali
apostando de que o cirurgião é o melhor que tem, que vai dar tudo certo e que seu ente querido vai sair bem. Concordo, tem que ter isso mesmo. Mas eu estou dizendo é que ele não imagina... O que está por trás, né? Exato, o que está por trás, né? É verdade. Então, é para se refletir nesse momento. Né? Às vezes, digamos, a provocação para uma família ir doar, às vezes vem de, por exemplo, você está com um tio que está internado e aí precisou tomar sangue lá. Aí o pessoal da família lembra, eita, ele está precisando de sangue. Aí vem aquela mobilização no grupo do WhatsApp da família, meu tio fulano está precisando de sangue, vamos todo mundo lá doar e tal. Então, quando afeta alguém próximo, as pessoas às vezes se mobilizam, né? O ideal seria que a gente se mobilizasse para o próximo também. Sem saber para quem, né? Exatamente. Sem fazer o bem sem olhar para quem. Até porque as pessoas precisam entender que a doação, naquele momento, o senhor me corrija, doutor, porque só li alguma coisa a respeito, mas a doação que eu faço, meu ente querido está nesse momento precisando de sangue, eu vejo muito isso nas redes sociais, lá nos grupos, e as pessoas correm para fazer a doação, ele vai receber tudo, menos o sangue da família naquele momento. Exatamente. Né? A maioria das vezes ele não vai receber. Porque tem que ter primeiro que tem que ter aquele processo todo de compatibilidade, né? Sim. Então nem sempre ele vai casar dele ser compatível com os familiares. Sim. Né? Mas o que a gente diz é, bom, quer doar, quer fazer o bem, faça. Não tem garantia nenhuma que o sangue que você está doando vai ser exatamente aquela bolsa que vai ser utilizada no seu tio. Alguém doou, salvou seu tio e você está repondo. Exatamente. Né? Olha só. Alguém fez isso e você está como uma contrapartida. Você não é obrigado a fazer, mas você está com uma contrapartida ajudando outros, né? E por isso que isso tem que ser divulgado com mais intensidade, né? Eu já sei que o Hemos faz, mas eu digo pelas empresas privadas, pelas pessoas de um modo geral, né? Sim. Eu acho que isso deve ser mais divulgado e nós, se depender do Café com Leite, nós vamos fazer isso com muita intensidade e pedir a você para fazer a sua doação, independente do dia 22 de agosto. Você colocar no seu calendário e fazer doação com frequência no Hemos, é rápido. Até finais de semana também eles estão trabalhando somente isso. E vou dizer uma coisa para você. Olha, a equipe do Hemos, com toda respeito, não conheço as pessoas. Conheço algumas, mas não sei o nome. Não conheço por nome. Só a doutora Erivânia. As demais eu não sei o nome. Só um adendo aqui, Leite, os homens, né, eles podem doar a cada 2 meses e as mulheres a cada 3. 3, né? Exato. Então, não precisa você doar uma vez, não, só vou ano que vem, não. Não. Você pode, cada 2 meses. De maneira recorrente, né? Você pode arrumar ali a brechinha, bota lá o alarme no celular para, doei tal dia, quando é que o próximo vai para deixa o alarme para o próximo. Deixa já. Porque senão passa o tempo e a gente às vezes passa 6 meses, 1 ano, 2, você nem... Não tenho dúvida. Né? Doutor, e o pessoal do Hemos recebe as pessoas com tanto carinho e com tanta atenção e com tanto respeito. É verdade. Que, assim, parece que você está entrando numa festa, parece que é assim uma coisa, sabe? São tão bem, recebem você que parece que está na sua casa. É um relato que a gente tem com frequência, assim, das pessoas que foram ao Hemos e... essa questão do acolhimento, que foi muito bom, que se sentiram muito bem, que tudo muito organizado, muito certinho lá, as pessoas foram bem recebidos. A gente tem muito esse feedback positivo em relação ao Hemos mesmo. Doutor, vamos beber mais água São Geraldo, doutor? Bora. Por favor. E mais um cafezinho, né? Com leite, por favor. Cafezinho. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, o poder do sangue, da doação à cura do câncer? Fique ligado, o doutor Ricardo vai continuar com a gente. Próximo bloco tem mais para você, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. A você que nos acompanha na região do Cariri pela TV Verde Vale, no canal 13 ou na TV Café com Leite, canal 16, o nosso abraço fraterno pela sua audiência. E a você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, lembre-se, de segunda a sexta-feira, nosso programa é regional. E aos domingos, às 22 horas, você nos acompanha em rede nacional pela TV
Meio Norte e aqui na região do Cariri, retransmitida pelo canal 16.1 TV Café com Leite. Ou seja, você só tem um sábado para não ficar bem informado, é o tempo de você relaxar, e no domingo você fica bem informado e durante a semana inteira com o programa Café com Leite. Hoje não está sendo diferente porque nós estamos aprendendo e muito com o nosso convidado, que é o médico hematologista. Eu converso com o Dr. Ricardo Vieira falando sobre o poder do sangue, em especial nesse momento em que também estamos promovendo essa 11ª campanha de doação de sangue, onde pedimos aí a sua colaboração em fazer a sua doação ao Hemoce, não a mim. Dr. Ricardo, nosso tema voltado para a cura do câncer, isso me chama a atenção. Câncer de mama, câncer de próstata, câncer A, B do intestino, etc. Câncer no sangue, temos? Tem também. Esses cânceres que são do sangue, né? Geralmente eles vão nascer ali dentro da fábrica. O senhor falou no plural. Cânceres é porque nós temos mais? Exatamente, porque a gente tem um grupo de cânceres que nascem nesse sistema que a gente chama hematopoiético, né? Que é esse sistema relacionado com a produção do sangue. Certo. Então, eu tenho, por exemplo, cânceres que nascem na própria medula óssea, que é a fábrica do sangue principal nossa ali, né? Dentro dos ossos. E eu tenho cânceres que nascem também em estruturas que são do sistema linfático, que são justamente as ínguas, os linfonodos, né, que a gente tem comentado. Certo. Então, todos eles estão relacionados no sistema que é relacionado ao sangue, né? Por isso que a gente estuda eles como sendo cânceres relacionados ao sangue, né? Ao sistema do qual o sangue faz parte, que é esse sistema que a gente chama de hematopoiético. Então, os principais cânceres que afetam esse sistema são as leucemias, né? Que elas costumam nascer ali na fábrica do sangue mesmo, na medula óssea, e os linfomas, né? Que são cânceres que mais frequentemente nascem nas ínguas. Né? Podem nascer em outras partes do corpo, mas o mais comum é que eles nasçam nas ínguas. Sim. Então, a gente através de alguns sinais e sintomas, digamos, de alerta, a gente pode suspeitar desse tipo de câncer, né? No caso das leucemias, a gente suspeita como? Quais são os principais sintomas das leucemias, né? Fraqueza progressiva, palidez, surgimento de manifestações de sangramento, como manchas roxas pelo corpo, sangramentos, febre, perda de peso pode estar associada e aumento das ínguas pelo corpo, né? Então, são sintomas de alerta para a gente pensar nessa possibilidade de leucemia, né? Os linfomas também podem ter o aumento das ínguas pelo corpo, muitas vezes febre, é um sintoma comum também, uma febre recorrente, a perda de peso, às vezes a sudorese noturna, um suor esquisito no período da noite, é um sinal de alerta também para essa doença, né? Então, Aí eu te pergunto, e geralmente são tumores em outras regiões, né? No sangue seria também tumores, por exemplo, na medula óssea? Não é exatamente tumor. A gente costuma... Porque quando a gente lembra de câncer, a gente já lembra de tumor, né? De uma coisa, um caroço, como diz, né? Caroço, Um caroço. E a leucemia ela é como se fosse um câncer líquido. Sim. Então, certo. ele não forma caroço, como forma, por exemplo... Mas deixa os hematomas, as identidades. É como se... Porque se eu estou falando de um câncer, por exemplo, de pulmão, um câncer de fígado, né? Eu já lembro assim, de um caroço que está se formando ali no pulmão, né? Sim. Por quê? Porque aquelas células estão tudo grudadas formando um caroço. No caso de uma leucemia, por exemplo, essas células não ficam grudadas, elas ficam separadas uma da outra, passeando ali pelo sangue, né? Então, ela é a mesma... Não deixa de ser um câncer da mesma forma, só que em vez de formar caroço, ele fica de forma líquida. Então, a gente vai... O que acontece nessa doença é que aquelas células que estão ali dentro da medula óssea, que são as responsáveis por fabricar o sangue, elas adoecem. Então, esse processo dessas células conseguirem fabricar sangue, ele depende de células saudáveis ali dentro da medula óssea, né? E uma série de situações, desde situações genéticas até situações ambientais, como, por exemplo, exposição ao tabagismo, né? O cigarro, exposição a agentes químicos, por exemplo, pessoas que trabalham muito com
com Produtos químicos, combustíveis, produtos químicos de maneira geral, solventes, né? Coisa do tipo, essas substâncias podem afetar o DNA ali daquelas células e causar defeito nelas e acabar provocando esse tipo de situação. Pesticidas também, né? Aqueles produtos veneno de agrícola, né? Então, tem uma série de substâncias que são reconhecidas como potenciais causadores desse tipo de problema. A leucemia, eu diria que seria um câncer principal do sangue. Sim, sem dúvida. É comum se publicar hoje que o câncer detectado no estágio inicial está passivo de cura. No nosso caso aqui, no nosso exemplo da leucemia, também? No caso das leucemias também, quanto antes a gente consegue definir, diagnosticar bem o problema, mais chance a gente tem de resolver, né? De curar aquela doença, né? Claro, tem doenças que têm um comportamento... Nas leucemias, na verdade, em todos os cânceres, tem doenças que têm um comportamento mais agudo, ou seja, surgiu a doença, eu tenho que providenciar o tratamento o quanto antes, porque é uma doença agressiva, eu tenho que tratá-la de maneira rápida para tentar curar. Silencioso. Né? E já tem outros que são preguiçosos. Então, nas leucemias, nessa doença que a gente chama de leucemia, não é uma doença só. Eu tenho subtipos ali dentro. Eu tenho tipos que são agressivos e que eu preciso cuidar o quanto antes. Eu tenho tipos que são preguiçosos, que às vezes eu posso até nem precisar de remédio a princípio, de ficar só acompanhando o paciente, vendo como é que a doença caminha, né? São doenças que não vão, às vezes vão acompanhar o paciente durante toda a vida, mas não vão causar morte, muitas vezes, daquela pessoa. Então, o mais importante é a gente diagnosticar o tipo da doença, né? Qual é a doença, o tipo da doença, entender o comportamento dela, para daí a gente pensar no que é melhor a gente fazer. Se já precisa de um tratamento mais rápido, ou se é um caso que a gente pode só, digamos, ter mais calma, né? Ter mais paciência. Mas é importante as pessoas... Porque, assim, no meu ponto de vista, doutor, que não sou da área de saúde, câncer é um diagnóstico é comum as pessoas imaginarem isso, né? É uma sentença. As pessoas às vezes têm essa impressão, né? Porque há uma generalização. É como se assim, câncer na cabeça de muitas pessoas é uma doença só. Então, tipo, eu tenho um câncer, vamos supor, eu tenho um câncer de pulmão, outra pessoa tem um câncer de fígado, outra pessoa tem uma leucemia, né? Na cabeça das pessoas é tudo câncer e é tudo sinônimo de morte, né? Mas essas três doenças são doenças completamente distintas, diferentes uma da outra. Então, por exemplo, uma leucemia não tem nada a ver com câncer de pulmão, nem tem nada a ver com câncer de mama, né? São doenças completamente diferentes uma da outra. Embora todas sejam cânceres, mas são doenças que não têm semelhança nenhuma entre elas, né? Nem de tratamento, nem de chances de cura. Cada uma tem sua característica e sua peculiaridade. Então, são várias doenças dentro de uma só, né? Quando a gente fala que, não, é um câncer, é um balaio ali que tem melancia, banana, uva, tem tudo ali dentro, tá entendendo? Então, são coisas muito diferentes que estão ali dentro. Não precisa entrar em desespero porque recebeu o diagnóstico. Exatamente, porque às vezes você tem um tipo que é altamente passível de cura, tá entendendo? Claro que alguns tipos são mais difíceis, principalmente quando diagnosticados em fases mais avançadas, mais tardias, né? Então, por essa questão é que se fala tanto no diagnóstico precoce, né? Em tentar buscar sinais ali precocemente dessa doença para tentar diagnosticar, tentar buscar meios de pegar a doença no princípio, né? Como, por exemplo, os exames de rastreio de câncer de mama, né? A mamografia que a mulher faz anualmente, a colonoscopia que após os 45, 50 anos ali, todos nós temos que fazer nossa primeira colonoscopia de rastreio, não é porque as pessoas confundem muito isso, né? A gente fala, você está com 50 anos já, é bom você fazer uma colonoscopia. Não, doutor, eu não sinto nada no intestino. Mas é um exame para fazer sem sentir nada mesmo, né? É um exame para você fazer sem sentir nada, porque o objetivo desse exame não é diagnosticar o que você está sentindo, é diagnosticar o que você não está sentindo. O que está sentindo já é um indicador. Né? Exatamente, é um indicador. Então, tá certo. A ideia é chegar antes, né? É chegar antes de você estar sentindo. Tá certo. E as silenciosas são mais agressivas, geralmente, né? Porque alguns... acontece, por exemplo, os cânceres que afetam vísceras ocas, como por exemplo, de intestino, de estômago, é um câncer que nasce numa víscera oca. Então, imagine que você tem como se fosse um cano,
né? Um cano que está passando água, certo? Se começa a juntar um lodozinho aqui, continua passando água do mesmo jeito. O cano só vai estourar quando o lodo já está praticamente entupiu o cano. Vedou ali. Né? No intestino é igual. Então, se começa a nascer um câncer de intestino, no início, não dá para perceber. As fezes passam normal, não tem, você não sente nada. Depois ele começa a crescer. Quando começa a entupir, aí você começa ter distensão gasosa do abdominal, dificuldade para evacuar, às vezes um sangramento nas fezes, aí vem chamar a atenção. Mas vem chamar a atenção quando? Quando o negócio já está grande. Já está em situação mais agressiva. É. Gente, eu estou conversando aqui com o médico hematologista, Dr. Ricardo Vieira, no programa Café com Leite, falando sobre o poder do sangue, da cura, da doação à cura do câncer. Dr. Ricardo, se nós ramificássemos os cânceres voltados para a linha sanguínea, para a linha do sangue, aí como a leucemia, o senhor citou, dentre outros, daria um programa Café com Leite para cada uma, né? Sem dúvida, porque é um tema amplo mesmo. Né? Se você for entrar um pouquinho nos detalhes, é muita coisa. É muita coisa. Mas eu preciso fazer um intervalo rapidinho. Vamos tomar um café, a gente já volta? Vamos, combinado? E você, se delicide aquele cafezinho, porque o nosso intervalo, você já sabe, é pequenininho. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Eu falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo e já estou de volta, mas agora para agradecer ao nosso amigo Dr. Ricardo. Doutor, muito obrigado, foi excelente aqui a aula, extremamente relevante e eu acho que o recado foi dado nesse quesito e eu acho que é o nosso objetivo, acordar as pessoas para sair da zona de conforto, para contribuir com o processo de doação, e em especial não só doar, mas se cuidar acima de tudo, né? Quero te agradecer por esse momento e eu vou lhe convidar mais vezes, viu? Você esteve aqui em 2023, olha só. Não é, rapaz? O tempo passa, a gente tem, né? Olha só, você acabou de falar ainda há pouco sobre o sangue, né? Dois, 3, 4, de repente um ano. Né? Exatamente. Eu nem lembrava que tinha sido 2023, faz uma boa temporada, né? E eu vou ligar para seu pai, doutor Zé Flávio, também, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Ele vinha aqui também tomar um café comigo, viu? E a sua irmã, doutora Helena, né? Helena também. Helena, minha irmã, é reumatologista. Reumatologista, né? Doutor, e para encontrar o doutor Ricardo, como é que eu faço? Nas redes sociais, onde é que ele atende? Então, a gente tem o consultório que a gente faz aqui, fica ali no Office Cariri, ali, né? Na vizinha ao shopping, né? Certo. Nós estamos lá na sala 901. Aí a gente tá lá, trabalha lá, faz o consultório lá, né? Certo. E lá também a gente tá estruturado para fazer a parte de tratamento de câncer. Então a gente faz a parte de quimioterapia, também, toda essa né? parte lá que também. Bom. Né? Muito bem. Esse atendimento de convênios e particulares lá, né? E eu trabalho de hospital também, trabalho no Hospital São Vicente de Paulo em Barbalha, porque lá também tem o setor que é muito forte da parte de oncologia e tudo, né? Então a gente trabalha também lá no Hospital São Vicente de Paulo. Gente, aproveitar e mandar um abraço aqui para Dona Luci, na rua Onofre Antônio Landim, no Oasa, aqui em Juazeiro do Norte. Silvaneide e João Bosco, nossos queridos amigos da JB Móveis, aqui em Juazeiro do Norte. Um abraço, Silvaneide. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Jonathan, no Vita Cariri, no centro, aqui em Juazeiro. Camila, no Cariri Shopping. Maria Lindalva, seu esposo João, em Caririaçu. Carla, aqui na cidade do Crato, Marielza, em Brejo Santo, e todos aqueles que nos acompanharam até agora, também doutora Francisca Bezerra, que sempre manda um abraço, manda ali, Soares, meu irmão, sempre manda uma foto também, Vicente, meu irmão, sempre manda uma foto, a família todinha, se a família não assistir, tem que mandar a foto para provar, viu? Eu vou ficando por aqui, gente, amanhã tem mais para você. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. 22 de agosto, nosso compromisso. Tchau, até lá.